Bom dia, graças a Deus damos por mais um dia de vida. Graças a Deus o Senhor permitiu e teve misericórdia de nós, né? Então estamos aqui para mais uma semana, estamos aqui para mais um dia, né? Que o Senhor possa estar abençoando você, seu dia, sua semana, sua família, sua casa, seus negócios. Que o Senhor esteja contigo nesse dia, nessa segunda-feira, né? De antemão, já quero pedir para você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações para que o YouTube possa estar avisando você quando um vídeo for postado. Curta também, comenta, compartilhe, porque todas essas coisas ajudarão o YouTube a entender que você tem gostado desse conteúdo e assim possa estar sugerindo esse conteúdo para outras pessoas também. Amém? A palavra do Senhor para o seu coração nessa segunda-feira, a palavra de direcionamento que o Senhor quer te dar nessa segunda-feira, se encontra no livro de Atos. Atos, seu capítulo 3, a partir do verso 3. Amém? Que diz assim: Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu-lhes esmola. Os dois olharam bem para ele. Então Pedro disse: Olhe para nós. O coxo prestou atenção neles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: Não tenho prata e nem ouro para você, mas eu vou dar uma outra coisa que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo: levanta e anda. Com isso, Pedro tomou o coxo pela mão e o ajudou a levantar-se. Ao fazer isso, os pés e os tornozelos do homem foram curados e ficaram tão fortes que ele se levantou de um pulo e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no pátio do templo com eles. Quando os que estavam lá dentro viram o homem andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era o mendigo coxo que haviam visto tantas vezes na porta do templo chamada Formosa. Ficaram surpresos e admirados com o que tinha acontecido. Que palavra linda, né? Essa é uma passagem que conta uma história de que Pedro e João estavam entrando, né, num templo, e na porta desse templo tinha um homem, um mendigo que pedia esmola, né? E a Bíblia fala que Pedro então disse para ele, né, olhe para nós, né? E quando o mendigo olhou e prestou atenção em Pedro, ele disse, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E assim o coxo ele recebeu, né, a sua cura, recebeu o seu milagre. Mas a parte mais interessante que o Senhor ministrou em meu coração nesse texto se encontra no seu versículo 4, que diz: Os dois olharam bem para ele. Então Pedro disse: Olhe para nós. E então o coxo prestou atenção neles, esperando uma esmola, né? Se Pedro ele chamou a atenção para aquele coxo, para aquele mendigo que estava na porta, dizendo: Olhe para nós, é porque o coxo ele estava curvado, o coxo estava olhando para baixo, o coxo não estava olhando para o alto, né? E muitas vezes nós, na nossa vida, estamos assim. Em algumas situações, estamos como aquele coxo a pedir esmola, mas sem olhar para quem está nos dando a esmola, né? É a mesma coisa quando chegamos diante de Deus e pedimos, sabe, por um algo para Deus, como se a gente realmente fosse um mendigo de espírito, um mendigo de alguma área da nossa vida, onde a gente nem sequer quer olhar para Deus. A gente somente quer pedir, né? Porque a gente precisa dessa esmola, a gente acredita que é só isso que Ele tem para nos oferecer. Mas o Senhor tem muito mais para nos oferecer, né? Assim como aquele coxo, ele olhou para Pedro, né? Ele fixou os olhos em Pedro e assim recebeu o milagre. Nós também precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, né? Existem algumas situações na nossa vida que realmente estamos como esse homem, olhando para baixo, né? Eu sou uma prova disso. Teve uma determinada situação na minha vida onde eu me encontrei no fundo do poço, onde eu me encontrei realmente no chão, perdido, desorientado, sem rumo, sem direção, sem espiritualidade. Tinha perdido, sabe, a minha essência, tinha perdido aquele que eu era em Deus, né? E eu vivi um momento de muita dificuldade, um momento de muita aflição. Porém, teve um certo dia que eu me posicionei com Deus e durante muito tempo eu fiquei orando, 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 suplicando e pedindo a Deus. E nessa mesma noite eu pedia muito, Senhor, Senhor, me levanta, Pai, me levanta desse chão. Senhor, revele a sua glória a mim. Senhor, eu quero te ver, eu quero te contemplar e pedindo muito. Nesse mesmo dia de noite, eu tive um sonho, uma revelação, né, que veio de Deus, onde eu estava como se fosse num quarto escuro. Tinha eu e mais algumas pessoas, porém teve um certo momento do sonho que eu caí no chão. Só que eu ali caído, fiquei olhando para o chão, né? Só que eu lembro que numa determinada parte do sonho eu olhei para cima, e quando eu olhei para cima, eu vi um homem, a silhueta de um homem, porque como o quarto estava escuro, eu não conseguia ver muito a fisionomia, né? Mas eu lembro que eu levantei os olhos e eu olhei para aquele homem. E em volta daquele homem tinha uma luz muito forte, uma luz que
que era muito forte, bem branca, bem clara, assim, sabe? E ele estendeu as mãos para mim, né? E no momento em que ele estendeu as mãos, eu também estendi as mãos para ele, né? Para que ele me levantasse e ele me ajudasse, né? E depois eu acordei. Mas o Senhor me deu um entendimento de que ali naquele momento o Senhor ele estava me levantando do chão. Mas o que eu precisei fazer depois que eu caí foi olhar para cima. Eu só pude ver que Jesus estava de mãos estendidas para mim quando eu olhei para cima, né? E talvez você esteja numa situação da qual um dia eu me encontrei. Talvez você esteja caído, você esteja prostrado ao chão, você esteja sem rumo, sem direção, mas eu quero te dizer nesta manhã, olhe para cima, levante a sua cabeça e olhe para cima, porque o Senhor ele está lá para te ajudar, o Senhor está lá para te estender a mão, para te levantar, para cuidar de você, para te abraçar, para te colocar de pé. Por muitas vezes, sim, a gente cai porque a gente é falho, a gente é ser humano, né? Às vezes os nossos sentimentos, os nossos pensamentos conseguem nos derrubar, né? E nós vamos, né, da glória à ruína em questão de tempos por causa, né, dos nossos sentimentos, né? Porque nós precisamos estar andando em espírito, né? Para que os nossos sentimentos estejam alinhados com o espírito e assim, dentro de nós possamos ser fortes, né? E nós venhamos conseguir passar por todas as aflições que no mundo tem, né? Mas ainda assim, por vezes, né, o inimigo consegue nos atingir, então nós vamos e caímos, né? A gente peca, a gente erra, a gente fica prostrado no chão, né, por causa de alguma situação. Mas o Senhor manda eu te dizer nesta manhã que Ele está de mão estendida para você, Ele quer te levantar, Ele quer colocar você de pé de novo, Ele tem uma mesa preparada para que você se assente, para que você participe daquele banquete, para que você se relacione com Ele, porque a mesa fala muito sobre relacionamento, né? A mesa na Bíblia fala muito sobre intimidade com Deus, sobre comunhão com o Senhor, né? Então o Senhor, ele tem uma mesa preparada para você, mas você precisa olhar para cima, olhar para o alvo, né? Paulo, ele fala, né, que nós temos que olhar para o alvo, que a gente não pode desviar o nosso olhar, a gente tem que seguir firme, firme, com a convicção de que ele é o nosso alvo, né? Então olhe para cima, não olhe para o lado, não olhe para o outro, não olhe para baixo, olhe somente para cima. Que o Senhor seja o seu foco, que o Senhor seja a sua direção, que os seus olhos estejam firmes nele, porque quando os seus olhos estão firmes nele, ainda que venha a luta, ainda que venha a dificuldade, você consegue permanecer fiel, você consegue permanecer no caminho que ele ordenou para você, no caminho que você tem que seguir, né? Fique com essa palavra ao seu coração. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais breve do que geralmente é, mas fique com essa palavra. Que o Senhor possa estar te abençoando, abençoando sua semana, abençoando o seu dia, né? Que a glória dele venha cercar a sua casa, que a glória dele venha cercar a sua família, o seu lar. Que o Senhor cuide dos seus filhos, que o Senhor cuide dos seus pais, que o Senhor cuide de você, cuide do seu trabalho, cuide do seu ministério. Que o Senhor possa estar principalmente, né? Deixando com você a presença dele, que é o mais importante. Amém? Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe. E amanhã, se o Senhor permitir, estarei aqui de novo com mais um episódio Cristo na Mente. Você não pode perder, às 6 horas da manhã. Deus abençoe.